No Threadcast de hoje, o papo vai ser com Paulo Pofal, especialista em segurança. Hoje falaremos sobre ransomware, Zero Trust e LGPD. Segue o vídeo. É isso aí, pessoal. Esse aqui é mais um Threadcast e a gente está aqui com um convidado especial, como todos eles. Paulo Pofal, seja muito bem-vindo. Paulo Pofal é especialista em segurança e a gente vai falar sobre coisas que nos tiram o sono, né? É isso aí. Vamos abordar tópicos que ultimamente têm estado muito na mídia, né? Isso é... Ransomware, proteção de dados pessoais, segurança de APIs e assim por diante. Então, já que tu tocou nesse assunto, acho que a pergunta que a gente vai começar, que tem que começar, né, obrigatório, é sobre o que aconteceu recentemente. A gente teve um ataque grande de ransomware numa empresa aqui do Rio Grande do Sul, né? E eu queria que tu explicasse aí para as pessoas, de repente ninguém não conhece ou quem está muito superficial no assunto, e falar um pouco sobre o que é ransomware, o que a gente faz para se proteger, enfim. Como é que funciona, de onde é que veio. Do que se alimenta. Do que se alimenta, como é que a gente evita ele. Vamos lá, né? Bom, ransomware é um modelo de ataque, né? Então, e todo mundo está suscetível, né? A vertente de ataque pode ser desde um pendrive, um phishing ou até mesmo alguma brecha em algum sistema, né? O modus desse ataque, basicamente, a entidade que está atacando vai depositar um dispositivo em qualquer máquina que ele encontrar e vai tentar lateralmente infectar o maior número de máquinas possíveis, né? E que é daí, nesse momento, quando ele está espalhado pelo parque, sem detecção, que é onde ele efetivamente faz o ataque, né? Então, vai lá e criptografa os dados de todos, né? Então, esse é o... Ele tipo, faz uma varredura interna na rede, tentando se espalhar. Se espalha. E essa ativação de quando ele começa a criptografar os arquivos, é feito de forma remota ou ele já tem Não, normalmente quando a gente fala de um ataque remoto, né, sempre existe algum backdoor que é deixado, né? Então, para ele se comunicar, tô em N servidores ou para ele receber o comando, né, de ativação. Ou às vezes, dependendo do mecanismo, até mesmo por tempo, né? Então ele deixa lá 2, 3 meses na rede e daí depois vai lá e criptografa. Começa a fazer a bagunça toda. Fazer a bagunça. Então, só para o pessoal entender, esse é um softwarezinho que fica lá no meio da máquina do infectado e ele começa a pegar os arquivos e criptografar eles, né? Que é basicamente botar um hash em cima de todo o conteúdo que tu tem ali. Ele criptografa, né? E vai um por um, né? E uma coisa muito não é estranha, né? Mas é uma coisa muito peculiar, né? É que a grande maioria dos antivírus mais recentes tem proteção contra ransomware, né? Só que como são ataques muito novos, né? E às vezes as corporações acabam demorando em aplicar funcionalidades novas nas aplicações que tem, devido a compatibilidades e etc, né? Às vezes até não está ativo, né? Então, por exemplo, antivírus que hoje não dependem de assinatura, né? Que a maioria dos antivírus modernos não dependem mais de assinatura e sim de comportamento, né? Eles já conseguem detectar esse tipo de ataque, né? Só que, como é algo muito novo, né? Existe muito falso positivo e às vezes a TI não quer lidar ainda com todo esses falsos positivos, esse problema, lidar com isso, né? Daí fica lá só em análise, só alerta, não bloqueia. Só alerta, não bloqueia. Daí quando só alerta, vem não muito bloqueia, alerta e não bloqueia, já vira paisagem e depois, qualquer alerta que aparecer, não tô nem aí, sabe? Porque é tanto alerta todo dia que tu fala assim, é tudo igual. Sim. E quando começa a fazer esse processo de criptografia, imagino que a CPU deve aumentar o processamento dela para varrer todo o disco e criptografar todas as informações. Isso não poderia gerar um alerta também, algum monitoramento? Tipo, as máquinas estão começando a... Poderia, mas isso vai muito da inteligência, né? Então, do ransomware. Do ransomware, exato. Tu pode fazer a cifragem aos poucos e quando vê,
cifrou tudo, né? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Assim, se for num servidor que está o tempo todo ligado, ele pode atuar em momentos de baixa performance da máquina e usar o que está restante. Ninguém vai notar que tem uma coisa ali dentro, né? E geralmente esse software ele é escrito usando qual tecnologia? Vocês saberiam dizer? Eu queria ver o código do Normalmente... Isso é uma loucura, né? Deve ser legal. Normalmente, né, é tudo binário, né? Tudo C. Eu acho mais próximo. Menos que ele depender de uma VM, de algum outro sistema, um subsistema dentro do teu computador, deve ser mais fácil. E até porque o C tu executa em tudo, né? Sim. Tendo as bibliotecas básicas ali do compilador, né? Tu executa em tudo, né? Executa em Bash, executa em Linux, executa em tudo. Em qualquer lugar. Que perigo. Que massa. Tá, e aí, e o que está acontecendo hoje? O que tem de... como é que... enfim, o que tem para bloquear hoje? Como é que as pessoas conseguem evitar um ransomware? Porque, claro, além de ser metido na internet e ficar clicando com aquele e-mail, né, que é o comportamento principal, né, da segurança, mas existe algum software, alguma solução? Não. Existe uma visão de que em algum momento a gente vai conseguir descriptografar essas coisas? A partir do momento que está criptografado, esquece. Tu não decriptografa sem a chave, né? Então... se tu não tiver a chave, tu não consegue voltar aqueles arquivos, né? Então tu volta com um backup, né? E backup sempre tem um delayzinho ali. De tempo. Então o que tu tem naquela janela ali, tu acaba perdendo, né? E como é que a gente evita? Cara, conscientização. Conscientização. Porque o elo mais fraco normalmente da cadeia de segurança toda é o usuário, né? Então é a conscientização que o teu administrador de sistema tem que usar um modificador de autenticação, porque ele tem acessos privilegiados, né? Então, se uma conta dele é comprometida, né? Com multifator de autenticação, por exemplo, toda vez que ele for executar algo que exija um privilégio elevado, vai celularzinho lá, pushzinho, dá ok, para garantir que é ele mesmo que está fazendo aquilo. Né? Conscientização também por parte de todos os colaboradores, né? Então, tem que ter um programa de segurança, né, que explique de uma forma didática, né, para todo mundo. Por que o usuário não pode acessar o e-mail corporativo do computador de casa? Por que o usuário tem que acessar a internet através de uma rede segura? Por que o usuário precisa do multifator de autenticação? Porque ele tem que usar uma plataforma, né, um computador, que a gente chama de plataformado, né, um computador que tem uma plataforma de segurança em cima, né, com controle de segurança, né. E às vezes, quando o usuário vê tudo isso, né? Daí ele fala, tem o antivírus aqui consumindo CPU, tem o DLP, que é o Data Loss Prevention, né? Tá consumindo CPU aqui porque eu tô tentando mandar arquivo. Não consigo mandar arquivo. Tem que entender que por trás disso existe um motivo, né? E o dano que uma empresa sofre, né? Tanto de imagem como financeiro, às vezes até mesmo legal, dependendo do tipo de dado que é comprometido, né? É muito maior do que digamos assim, a facilidade do uso do equipamento, a facilidade dos acessos, tudo isso, né? Claro que nós somos, por exemplo, usuários desses sistemas, né, e gostamos de trabalhar de forma simples, de forma fácil, né? Então tu tem que ter um balanço, né? Tu tem que ter um balanço entre a segurança e a experiência, né? Eu tenho... convivi com algumas pessoas de outras empresas que sempre reclamavam assim, cara, tá cheio de programa rodando aqui no meu computador e fica lento pra mim, até dar um Ctrl+C e Ctrl+V num negócio fica lento. A galera reclama muito dessa parada aí da produtividade e tal. Esse é o DLP. É o DLP, porque dependendo de como tá configurado o DLP, deu Ctrl+C, ele vai lá, o que esse cara tá copiando? Vou ver o texto. Tem um dado de cartão aqui. Não vou deixar ele copiar, não vou deixar ele colar. Então, antes de ir para a memória, é analisado. Ou, por exemplo, tem CPF. Tem informação sensível, ele está ali analisando. Aí, no caso desse DLP, tem uma inteligência ali atrás dele que meio configurável. Tu pode dizer o que é o tipo de informação. Sim. Daí, na console dele, né, tu determina todas as regras dele e determina perfil de pessoas. Porque, às vezes, uma pessoa no dia a dia tem que manipular determinado dado, né? Então, tu não vai fazer que o DLP fique escaneando, né, sempre algo que aquela pessoa tem que manipular, tem que copiar de um lado para o outro ali dentro da área de trabalho dela, né, dentro do workspace dela. Mas, por exemplo, tu não quer que
ele copia aquilo lá e colhe numa janela do navegador, num WhatsApp Web, por exemplo. Né? Então, tem que estar bem configuradinho. Né? Cara, o usuário sempre foi o problema. Acho que qualquer. E o usuário, ele tem que dizer assim, né? Também é desenvolvedor, porque o desenvolvedor é o usuário daquele sistema, né? Então ele tá ali operando, ele também tem a sua responsabilidade na questão da segurança desse sistema, né? Aliás, a gente tava falando sobre esse negócio de demora, né? Acho que aqui na Software a gente tem o checkpoint, né? Que chega uma hora do dia, esquece, deixa a máquina ali, solta a máquina, vai tomar um café, porque ela não funciona mais. Ela tá fazendo alguma coisa, um scan no computador, aí tu vai ver lá, acho que é o Sophos que a gente usa aqui, né? Daí, o computador não deu, acabou. Deixa lá e... Isso, cara, veio aqui para nós através dos clientes, né? A exigência de alguns clientes que nós, numa posição de fornecedor, tivéssemos de acordo com as normas, com o LGPD, enfim, com o que com o que é exigido do mercado de segurança. Então aí a gente tem que ter esses softwares instalados. E aí, tipo, uns rodam no Windows, aí, tipo, a gente, como da área de tecnologia, quer só usar Linux, daí existem algumas ferramentas para Linux também, porém essas ferramentas para Linux não estão na lista legal do Gartner, daí os nossos clientes não aceitam porque não é o que o Gartner está dizendo que é bom. E aí começa uma confusão. Mas isso é um ponto bem interessante, porque essa exigência, né, é justamente para mitigar um tipo de ataque bem específico, que é o de supply chain. Porque como vocês são fornecedores de software, né, vocês têm a esteira de desenvolvimento interna própria de vocês, né, que compila o software de vocês. Né, e a gente, uns 2 anos atrás, a gente teve um ataque muito grande, que infectou dezenas, centenas de empresas do mundo, que foi da SolarWinds, né? Que o que aconteceu? Os atacantes miraram justamente a empresa fornecedora de software. Olha aí, ó. Então, Tava mais vulnerável. Tava mais vulnerável. Então, o que eles fizeram? Beleza, vamos atacar a empresa que desenvolve softwares. Então, eles atacaram, colocaram códigos maliciosos dentro do código-fonte do produto. Uou! Foi compilado, foi entregue um update. Tá vindo de uma fonte confiável, vou instalar esse update de segurança, update de funcionalidade. Bom, todo mundo infectado. E o code review? Entendeu? Tem coisas que saem um pouco da capacidade de analisar isso aí. Por exemplo, quem trabalha com Node, JavaScript, cara, usa demais o NPM. E no NPM, mesmo assim, tu pega pacotes extremamente confiáveis. Às vezes ele usa um outro que não é confiável. Aí ele vai usar na cadeia dele de dependências que vai vir uma besteira. Né? Teve um caso no recentemente. Python, acho, recentemente. Não, foi no Node teve um problema, um pacote sério num das dependências. Até que teve uma mudança na forma como o NPM se preocupava com os pacotes que estavam lá hospedados, né? De que tinha um código lá que estava feito só para pegar e roubar cartão de crédito. Então, e tinha um monte de gente usando. E são coisas assim justamente que a gente se preocupa, né? Por que o pessoal de segurança bate sempre? Mas você está usando essa montoeira de biblioteca. Daí vem o pessoal de desenvolvimento. Mas todo mundo usa, mas cara... Então quer dizer que todo mundo está disposto a uma falha. E daí, claro vai que... Vai afundar todo mundo nesse barco aí. É verdade. Claro que daí a gente não tem como exigir que tudo seja desenvolvido em casa. É impossível. Daí entra a questão do bom senso, né? Cyber, né? Como uma área que zela pela segurança, tem que fornecer esse serviço para o pessoal de desenvolvimento, para o DevOps, para a esteira de desenvolvimento, para a empresa como um todo, né? Que possa mitigar esses riscos. Né? Mas daí tem a contrapartida de que os desenvolvedores e o pessoal de produtos, etc., tem que estar engajado também nisso. Isso aí. Para quando essas ferramentas identificarem algum problema, o pessoal corrija, né? Exatamente, cara. Esse é uma das dificuldades que eu já vivenciei em lugares onde o pessoal da segurança não conversa com o desenvolvimento e vice-versa, e nem com o negócio. Então tá, tipo, cada um no seu canto fazendo sua coisa, tipo a bandinha do Chaves, assim, sabe? E aí, se não existe esse alinhamento, cara, fica bem difícil mesmo, porque daí qual que é o objetivo, né? Se o objetivo dos 3, 4, 5 setores que for seja o mesmo objetivo, aí vai dar certo. Agora, se cada área construir coisas assim
mais específicas, né? Tipo, métricas que sejam uma... que compete uma com outra, daí não vai dar certo, né? E até essa questão de todo mundo convergido para o mesmo ponto, né? E tem surgido cada vez mais metodologias agora, né? Security by Design, que é a segurança envolvida desde da concepção do produto, para identificar regras de negócio que possam se tornar um risco no futuro, e também o que eles chamam de shift left, né? Então tu faz a segurança não quando o pacote está pronto, mas sim desde o início do código, né? Justamente para mitigar. E é comprovado, né? As horas de desenvolvimento que tu leva para corrigir um pacote que não, quer dizer, algo que não virou um pacote ainda, que está no código, são muito menores, né, do que depois que tu buildou, compilou e colocou e fez deploy no ambiente, né? Sim, quanto antes tu atuar nisso, melhor, né? Porque quanto na cadeia de entrega, né? Quanto mais à direita, assim, mais adiante está, mais custo teve, né? Mais custo vai ter para fazer modificações. Tu gastou para voltar e tu vai gastar de novo para percorrer tudo de novo. Isso aí. É milha percorrida, né? É milha percorrida, exatamente. Isso aí. Então, como a gente estava falando dos ransomware, tem uma pergunta. O 2FA é uma das melhores práticas hoje para tentar evitar que o usuário faça alguma ação indevida ou sem querer, né? Porque às vezes ele pode estar sendo induzido por um e-mail, por uma mensagem, por alguma coisa, né? Vamos lá. Por que o múltiplo fator de autenticação é tão efetivo, né? Porque a gente não pode confiar em senha, né? Já foi comprovado, né, que os usuários, né, a gente sempre coloca uma senha que faz referência a algo que a gente tem, que a gente conhece, que a gente faz. Às vezes é sempre a mesma senha com variações de números, de letra, enfim. E aquela coisa lá, o cara digita a mesma senha, no final coloca um ponto de interrogação, depois troca para um ponto de exclamação, daí depois e assim vai indo, né? Então bota um arroba no meio, bota depois um número. Então, por ser algo que é gerado por nós, né, a gente tem padrões, né? E o múltiplo fator de autenticação é algo que a gente tem ali na mão e que está em nossa posse, né? Tanto que não só para sistemas críticos, mas qualquer sistema. Hoje tu vai autenticar no Google, cara, é celular. Ele vai te mandar um push no celular, tu vai autenticar por ali. Ele não quer mais a tua senha. Né? Ele quer o quê? Que tu tenha um dispositivo registrado lá e ele confia naquele dispositivo e que é efetivamente mais seguro do que tu digitar a tua senha. Tua senha pode ser capturada se tu tiver numa rede insegura, né? E por isso que o múltiplo fator de autenticação é tão seguro, né? Então, por exemplo, claro que não é só a utilização dele, né? Mas a utilização dele em momentos corretos da cadeia, né? Então, por exemplo, assim, se um administrador de sistema precisa executar uma conexão num servidor crítico, cara, múltiplo fator de autenticação. Qualquer acesso à produção, múltiplo fator de autenticação. Sim. Porque mesmo que a credencial daquele administrador seja comprometida, né, ainda vai ter um segundo step, onde ele vai começar a receber push. Pô, mas eu não estou acessando nada. O que está acontecendo? Então, não é só o multifator em si, mas sim a forma que ele é utilizado, né? E daí, isso está muito... isso está muito em linha com a questão do Zero Trust, né? Que daí é uma implementação de segurança baseada em identidade, né? E não mais por rede, né? Antigamente a gente tinha aquela segregação via firewall, né? Onde o servidor está naquela rede, ele pode acessar os servidores que estão naquela rede. Hoje isso já cai por terra, né? Então, por mais que tu esteja na mesma rede, tu sempre precisa acessar via credencial, sempre precisa ter uma identidade. Sim. E acessando qualquer recurso que tu queira, né? E aquela identidade tem que ser validada, né? Tem que estar autenticada, tem que estar autorizada, né? Para executar aquela ação ou aquele acesso. Sim. Inclusive eu tava... esses dias eu estava vendo um negócio ali na internet e vi que tu também... o múltiplo fator de autenticação pode ser usado até na linha de comando, sabe? Tu
tá fazendo alguma operação. É isso que eu, tu não precisa estar dentro de uma tela com que tu tem que digitar, né? Ou num sistema. Tu pode tá trabalhando numa infra, sim, fazer um DevOps, push ali no repositório. Pode ser um push, qualquer coisa tu pode habilitar e colocar o código ali no console mesmo, dar ok e seguir adiante. É isso que eu ia comentar, né? Tipo, tu tá... A ideia que a gente tem inicial aí sobre o multifator de autenticação é aquela coisa, agora no meu Gmail eu botei lá, aí abre o app, tem um códigozinho ali, eu faço. Não, isso pode estender de N maneiras, né? Pode ser, como falou lá, na linha de comando, fez o terminal, o administrador. Pode ser, sei lá, o cara entrar numa sala, um crachá, bota o crachá e depois vem uma outra coisa. Ou... Cara, o do Gmail eu acho muito bom porque se tu tem o Gmail no celular e tu vai acessar a web no computador, ele vai sair um pop-up do próprio aplicativo do Gmail perguntando se tu é o cara que tá acessando, e daí tu dá ok, tu não precisa copiar o código e colar lá, entendeu? É mais rápido. Só dá ok aqui, sim, sou eu e já libera automaticamente. Exato. E tem uns que acabam colocando um desafiozinho, por exemplo, assim, ó, o Microsoft Authenticator, né? Ele, quando tu vai acessar o Microsoft Authenticator, por exemplo, a Azure ou até mesmo o Outlook, né? Ele te manda um número na tela, né? Por exemplo, número 49. Daí no celular aparece 3 números. Daí tem que clicar no número certinho. Tem algumas coisas e cada vez mais vai evoluindo. Né? Bom, então esse negócio do duplo fator aí me lembra bastante aquela forma que tu faz para autenticar, por exemplo, o dispositivo na TV. Que aí bora na TV um número e aí no celular tu vai lá, coloca e ele sincroniza com a TV, né? O pair. Isso também é uma forma de... É um IoT, né? Isso aí na realidade é um fluxo de autenticação de IoT. São esses que a gente usa na TV, que alguns aplicativos hoje estão usando, né? Então, na realidade, tu não está autenticando tua conta, tu está autenticando o dispositivo, o device, né? Por exemplo, o Disney Plus é um que é por isso. Tanto que tu acessa lá a Disney Plus /device, e daí tu coloca tu acessa a tua conta, esse endpoint, né? O /device, e daí tu insere o código que foi gerado para o teu dispositivo, né? Porque aquele código é único. Né? Sim. Então, daí tu autentica o dispositivo. Tu permite que aquele dispositivo acesse a tua conta. É um fluxo bem mais fácil do que tu tem que lembrar a tua senha complexa. Aí às vezes tem aquela coisa de bota um número, caractere especial, tu fica tendo que procurar lá e o controle ali é terrível pra ficar digitando. São soluções bem mais fáceis. Mais segura. Com uma experiência de usuário melhor. Verdade. Que é mais rápido, né? Falando em experiência do usuário e segurança, agora que a gente tá falando sobre duplo fator de autenticação, faz tanto sentido agora, então, as empresas terem, por exemplo, políticas de senha super complexas, do tipo, 2 letras maiúsculas, 4 caracteres, os caracteres especiais tem que ser esse, mais 2 números, um monte de coisa, não vou ter lá no underline, 16 caracteres, às vezes por, sei lá, uma conta que tu, né? Mas aí que tá, normalmente quando tu pede tudo isso, tá, complexidade e tamanho, é para te evitar brute force, né? Então, quanto mais tipos de caracteres tu tem ali, tu aumenta exponencialmente a quantidade de possibilidades que tu tem de formular uma senha, né? E por que hoje a autenticação via senha ainda é necessária? Porque tu usa ainda muito nos sistemas da empresa, né? Tu usa muito nos sistemas da empresa. Tu não tem MFA em tudo, né? Tu não tem Device Authentication em tudo. Né? Algumas empresas estão começando a trazer isso, mas é muito complicado, principalmente para sistemas legados, né? Tu acabar fazendo esse tipo de implementação, né? Então, por isso que ainda existe essa complexidade de senha, né? Que é por segurança, né? Às vezes tem um sistema legado que, por exemplo, não tem um mecanismo de identificação de brute force, e daí tu bota um robozinho lá e fica testando várias vezes. Um monte de senha. E quando vê, opa! Assim, né? O cara, tipo, quem for fazer o ataque já conhece a pessoa, já tem um monte de informação sobre lá, já começa a chutar coisas que provavelmente o cara vai ter. E existe dicionários de senha. Tem GitHub público. Né? Isso, tu baixa um arquivo de não sei quantos mega lá e tu bota isso de input do programinha e ele vai. Porque aquelas... Um monte de senha repetida, a galera adora usar. Exato, mas é justamente isso. É por
porcentagem de acerto, né? Então tu coloca umas quantidade de senhas que comumente são utilizadas, né? E testa, né? Então, Admin 1, 2, 3. Cara, com certeza No aceita lá roteador, no dentro. roteador da tua casa lá, é certo. senhas que o pessoal acha que é seguro, que é padrões de teclado. A 1Q, 2W. Ah, sim, o query, a famosa senha query. Porque daí tu olha assim, número, letra, centro, não sei o quê, mas não é. São padrões que tem no teu teclado, que daí tu compõe um dicionário que tu olhando de fora não, parece uma senha segura, mas na realidade não é. Porque são tudo padrões ali que já estão pré-determinados. Tem pessoa que... um teclado aqui, ó. Fez a senha. Exatamente. Peraí, depois eu tenho que mudar minha senha. Né? Vou ter que dar uma revisada na senha. Vou ter que dar uma revisada nas minhas senhas. Uma coisa legal que até os navegadores estão utilizando é sempre quando vai fazer um cadastramento, eles já te sugerem, não sei se vocês já viram. Ah, sim. Daí vocês viram como é que é assim. A Apple faz isso direto. A senha é pesada, meu. Pô. Não tem como lembrar, né? Não tem como lembrar. Pois então, daí o que tu faz? Tu vai ter que guardar ela em algum lugar. Guarda. Não tem os aplicativos lá que a galera usa, que guarda toda a tua senha? Tem LastPass, tem alguns outros aplicativos, mas é complicado, né? É complicado. Pois eu também acho complicado tu ter que ficar salvando tua senha. Né? Porque tu vai ter que botar em algum lugar. Pode ser num aplicativo, enfim. Pode. Daí tem, por exemplo, assim, aplicativo gratuito para Windows, Mac, Linux, KeePass. KeePass é um aplicativo muito bom. Em vez de usar o Notepad++, usa o KeePass. Deixar aberto, assim. Senhas. O nome do arquivo se chama Minhas Senhas. Minhas Senhas. .txt. Não, mais fácil. Às vezes tá lá minificado o Notepad++ com o arquivo já. O atalho no desktop, assim, do arquivo. Não tá nem salvo. É aquele arquivo que tu só vai jogando coisa dentro, nem salvou, só fica na memória do Notepad++. Né? Aí reinicia o computador, perdeu tudo. Terrível. Mas acontece, né? Uma vez eu vi uma palestra de segurança e o rapaz estava comentando que ainda um das formas que mais utilizam para fazer hackeamento ainda de software é o SQL Injection. Por incrível que pareça, tipo, é uma coisa super antiga, todo mundo já sabe disso, mas ainda existem muitos sistemas com SQL Injection que não estão protegidos. Não tem nenhum sistema de segurança para evitar, Inclusive, cara, eu não vou falar o nome aqui para não queimar, mas um desses softwares mega robustos, gigantes aí que a gente tem no mundo, ele aceita queries no parâmetro dele, de argumento da URL, e ele foi feito para ser assim. Uma feature, não é um bug. Não é para ser bug, viu? É para ser assim mesmo. Ele aceita isso. Eu fiquei pasmo, assim, quando eu vi um negócio desse. Eu falei, caraca, e vocês estão pagando ainda vários milhões por esse software aí. Tá no Gartner, né? Tá no Gartner, com certeza, esse nome tá lá. Já notou, o Inácio tem uma coisinha com o Gartner. Cara, eu tenho. É pessoal isso. É pessoal. É pessoal isso. O Gartner dá pra tomar como balizador, mas não como verdade, né? Tem casos e casos. Viu? Não sou só eu. Não, mas é que não dá pra fechar o olho pra qualquer coisa que tu vai aceitar, né? Tipo, né? Mas enfim, a gente teve um argumento sobre isso, uma outra podcast. Mas assim, voltando à questão dessas formas de evitar os ataques, os problemas e tudo mais. A gente falou sobre multifator de identificação, a gente falou um pouco ali sobre o Zero Trust. Assim, o que é realmente o Zero Trust? Tá, tu fala que é uma questão de que cada entidade dentro de uma rede tem que ter um sistema de uma credencial ali para poder acessar um outro serviço. Assim, basicamente, tá falando bem por cima. Zero Trust é literalmente Zero Trust. Tu não confia em ninguém. Não confia em nada que chegue em ti se não está autenticado e autorizado. Então, seja comunicação lateral, seja comunicação norte-sul, seja chamada API, o que for, sempre vai existir um processo de validação e autorização. Tem que ter a tua chave, tu tem que estar cadastrado num outro lugar com a chave, algo nesse sentido, assim? Isso. E por exemplo, assim, como é que a gente atinge isso, né? Isso que é o complexo, né? E como é que tu gere toda aquela quantidade de credenciais? Imagina uma empresa gigante com N serviços, né? Essa é a minha dúvida, né? Como é que se ia ser essa prestação toda? Por exemplo, assim,
Microserviço. Microserviço é, entre aspas, simples, né? Na teoria é simples, né? Tu tem que ter um bom catálogo de serviços, né? Tu tem que ter todos os teus microserviços registrados. Tu tem que ter um Service Mesh implementado, né? Porque daí tu faz a autenticação via SSL, através dos proxies que estão dentro dos pods, né? E tu tem que ter ali um gerenciador, né, que faz o controle desses acessos, né? Seja um Consul, Istio, enfim, qualquer ferramenta que trabalhe com isso, né? E daí tu vai dizer ali o quê? Que serviço A pode acessar o serviço B na porta X, serviço B pode acessar o serviço C na porta Y, e não interessa a rede que eles estão, né? Porque tu tá autenticando no proxy que está no pod, né? E daí como é que é feita essa autenticação? No Service Mesh, né? Two-way SSL, né? Normalmente, né? Existem outras formas, tu pode fazer através de um JWT, tu pode fazer através de credenciais. Mas normalmente se faz através de SSL, né? Faz um rede check SSL, o proxy que está do serviço B valida que o serviço A é aquele mesmo, confia no certificado, beleza, vou fechar a conexão e deixar a comunicação acontecer. Sim. Né? Isso para mim que é o serviço. Daí a gente evolui. Beleza, mas eu tenho serviço em VM. Cara, tu pode aplicar Service Mesh em VM. Mais complexo, mas tu pode, né? Ou tu pode colocar um gateway na frente, né? Daí tu começa a adicionar alguns outros mecanismos de segurança, né? E a vantagem disso é que todo o teu acesso é baseado em identidade. Então, por exemplo, quando uma máquina nova sobe, ou um serviço novo é feito deploy, tu não precisa se preocupar com criação de regra de firewall, tu não precisa se preocupar com todas essas burocracias técnicas, assim por diante. Por quê? Porque tu vai ter um service register, né? Onde aquele serviço vai estar registrado. Tu vai ter um controller ali de toda essa parte de Service Mesh, por exemplo, que vai dizer que aquele serviço pode acessar determinados endpoints ou chamar outros serviços, e assim tu começa a construir esse ecossistema Zero Trust, né? Sim. E não só para entre serviços, né? Para usuários, para tudo. Isso. Para tudo. Só que o princípio é o mesmo, né? Porque o princípio é o mesmo. Tu cria tipo perfis para usuário, tu também pode criar para aplicação, né? Existem geralmente ou é a aplicação acessando a aplicação ou é o usuário acessando a aplicação. Né? E o bacana disso é que como tu tem o tracking disso tudo e tu tem gateways em cada ponto, daí tu começa a ter telemetria, né? Então daí tu começa a ver volume de acesso, onde quebra. Tu pode ver exatamente, por exemplo, quem está querendo acessar o que e não pode, sabe? Então daí daí a brincadeira começa a ficar mais complexa, né? Mas o grande empecilho disso tudo é o legado. Quando tu nasce novo nesse formato, um conjunto de serviços nascendo nesse formato é mais simples, né? O problema é quando tu tem que envolver o legado, né? Sim. Mas essa questão de, por exemplo, envolver o legado ali, a ideia dessa arquitetura ali para montar com essa segurança, como tu falou, né? Tu pode botar um gateway na borda, assim, digamos, dessa aplicação, né? E aí a questão também de ter um proxy, né? Dentro de cada pod, dentro de cada container. Não é pod, desculpa, não contei não. Mas enfim, a ideia, tipo, não seria fácil também da mesma forma um software legado, ou o software legado tem outras brechas que mudam essa forma? Não é só questão de você colocar uma parede na frente que faça esse controle e deixar passar o fluxo que for. Autorizou aqui, agora pode passar a conexão, qualquer transação de dados ali. Não, é que, por exemplo, assim, tem softwares hoje, por exemplo, que tu não consegue adicionar essa camada de forma simples. Pensa, por exemplo, assim, no web service, um Tomcat da vida. Um Apache da vida que está numa máquina legada tem esse Apache, né? Tu teria que estar substituindo aquele Apache por um proxy de Service Mesh, por exemplo, né? Para fazer ali toda essa configuração, né? E uma coisa interessante que, por exemplo, assim, quando a gente fala numa máquina VM normal, né? Tu tem que ter um agentezinho lá dentro, né? O pod, tu tem um podzinho separado ali, um sidecar, né? Tu tem que ter um
um agente lá dentro, tu tem que garantir que aquele agente esteja rodando, né? E a comunicação sempre é localhost. Entendeu? Sempre é localhost e daí o proxy, através do localhost, vai para fora. Então, são algumas configurações que tu chegar para um pessoal, a gente vai fazer isso que eu te falei, a gente vai colocar um proxy local na máquina, tu vai começar a apontar para esse proxy local e esse proxy vai se comunicar com o teu banco de dados. E as portas do banco de dados em si não vão ter nada aberta, não vai ter nada, vai ter um firewall ali pelo menos. Não, é porque o proxy, ele vai ser o autenticador, ele vai ser o que vai ter a credencial. Isso, ele valida, né? O próprio proxy. Ele tá fazendo o trabalho do toda a sidecar. conexão vai cair em cima desse proxy, esse proxy vai fazer a parte do... Ele intervém em pode intervir todas as entradas e saídas de rede daquela máquina virtual. Exatamente. Então, quando é um software rodando na frente de outro, entendeu? Aí quando esse aqui tenta acessar alguma coisa, ele não faz a conexão com o IP ou com uma URL de fora, ele faz local, porque esse cara ele faz o path, um mapeamento, entendeu? Mas esse carinha é o que seria o sidecar dentro do tipo de uma arquitetura de microserviço com Service Mesh. Né? Um dos nozinhos do Service Mesh seria um agente dentro de uma VM. Essa é uma das formas de fazer, né? Tipo, uma das formas de fazer. Só que tem N outras formas, né? Por exemplo, isso eliminaria os firewalls? Não eliminaria firewall, né? Porque firewall tem outros tipos de camadas de segurança ali. Tu aplica análise de pacote, análise de tráfego, uma série de outras informações ali, né? Então, mas aí que tá, como é que eu levo essa questão pro firewall? Como é que, por exemplo, eu fazendo um deploy todo novo de um conjunto de serviços, eu crio uma regra automatizada no firewall para liberar, é um serviço X que tem a permissão para acessar o serviço Y, e daí, infelizmente, essa regra em específico tem que passar por um firewall. Daí tu entra com automações, entra com automações baseadas naquela tua matriz de acesso lá que tu tem, né? De quem pode acessar o quê, quem pode consumir o quê dentro da tua estrutura, né? Mas, cara, isso é... E hoje o que tem de soluções aí para apresentar e fazer esse Zero Trust aí? Cara, não existe uma solução coringa, né? Então, por exemplo, Service Mesh a gente tem N players, né? Issue, Linkerd, Console, né? Tem N players, né? A parte de automação, daí vai entrar, por exemplo, tu vai ter que ter as regras em algum local, né? E as ferramentas para automatizar tudo isso, seja um Ansible, seja um Puppet, um Chef, um Terraform, o que a empresa utilizar, né? E daí, por exemplo, a parte de usuário, cara, MFA, seja um Google Authenticator, seja um Microsoft. Então, são várias ferramentas para compor essa estratégia de Zero Trust. Não existe, vamos colocar essa ferramenta para resolver todos os problemas. Mas e quem é que faz o deparo aí da autenticação? Quem é que diz assim, o serviço A tem impressão de acessar o serviço B, assim assado? Daí entra naquela questão que a gente conversou antes, né? Que é o Shift Left da segurança, Security by Design. Isso aí entra lá no início da concepção de um produto, de um serviço, né? Junto com segurança, junto com a necessidade do negócio, para fazer justamente identificar essas questões, né? Então, o serviço de cadastro. Por que o serviço de cadastro quer acessar relatórios? Entendeu? Então, tudo converge, né? Sim. Não, mas a pergunta era mais tipo assim, existe alguma solução para isso que eu consiga... um gerenciador de credencial. Um gerenciador de credencial, um gestor de permissões ali que vai fazer justamente por exemplo, o Istio, o Console, por exemplo, esses caras... Eles já têm... Já fazem isso, né? E agora, por exemplo, para Firewall, é muito mais da tua automação, né? Entendi. É muito mais da tua automação, consultar o Service Register, né? Da tua esteira, né? Da tua esteira, consulta o Service Register, identifica as regras que estão cadastradas nesse Service Register, né? Sim. E daí aplica a automação para fazer valer essas regras, né? Isso é um balé complexo, hein? Sim, lança aqui, vai mexendo aqui, depois mexe lá. Então, a arquitetura de microserviço é complexa, né, cara? Sempre foi, na verdade. Sim. Quando tem que coordenar vários agentes ali no meio, né? Agentes, eu digo,
sistemas que fazem uma função bem específica para aquilo, né? De segurança, organização de rede, interface de rede, exposição de serviço, né? Tu tem que estar sempre ali muito bem sincronizado em todas as partes para que todos eles entreguem a solução e funcione isso e consiga ter toda aquela escalabilidade e poder que a tua infraestrutura vai dar, né? Eu vejo uma certa dificuldade em escalar o crescimento do software e dos times nesse caso. Né? Por exemplo, escalar a questão de acesso, performance, ok. Sobe instâncias, faz alguns procedimentos de performance. Mas, por exemplo, assim, tu tá dentro de uma empresa que tem, sei lá, 4.000 pessoas trabalhando. Aí cada mês surge time diferente ou some time e serviços novos são criados, né? Eu teria que ter uma orquestração entre esses times e DevOps e segurança, enfim, para que coisas novas possam ser criadas com uma rapidez e outras serem desfeitas, né? E nunca perder esse link com, por exemplo, sair fazendo coisas fora de algum padrão da segurança, ou de repente faltou pegar permissão em algum lugar, alguma coisa assim, e também não gerar gargalo entre os times, né? Porque como tu tá crescendo, tu tá num ambiente grande, onde tem muitas pessoas envolvidas, teria que pensar em alguma Automação. Alguma automação, alguma abordagem, alguma coisa assim que tu já deu caminho para os times terem autonomia para fazer o que eles precisam entregar com a agilidade que o negócio precisa. Isso é a maturidade do processo CI/CD, né? A segurança tem que estar embarcada nesse processo. Né? E não só segurança, né? Enfim, tu tem que ter uma coisa que a gente implementou na última empresa que eu trabalhei, né? Por ela ser um projeto que começou do zero, foi essa facilidade. Né? Então a gente criava muito fácil um template básico de desenvolvimento, né? Aí entregava uma esteira com esses mecanismos de segurança e o time já saía desenvolvendo. Então, tu ter uma tela em branco para criar isso facilita demais. Né? E todos esses processos, né, tem que ser automatizados. A partir do momento que tu começa a depender de processo manual, daí tranca a rua. Tranca a rua, margem de erro. Então, isso eu acho que é uma das grandes dificuldades, né, que as empresas enfrentam, né? Então, quando a gente tem uma startup que no início a preocupação é o produto, né? Isso ocorre muito. Não só em startup, até em empresas grandes, né? Quando um produto nasce. Isso que eu ia dizer, cara. Não só em startup. Rola aquele push, vai rápido, eu quero começar a faturar. Em alguns lugares é violento. Violenta, né? E daí é aquela coisa, né? Botar o produto no ar e beleza, como é que a gente vai manter isso depois no ar, a gente se preocupa, né? E essa dívida é cobrada, né? Então, se tu tem a oportunidade de construir um ALM, uma esteira que te forneça um ambiente para um crescimento sustentável das suas aplicações, né? E o mais automatizado possível, cara, no futuro... Sim. Isso para mim entra no mesmo barco dos débitos técnicos, né? Independente se for de segurança ou de qualquer outra origem, entra na mesma lista ali. Se uma hora tu vai ter que pagar esses débitos. Se tu não pagar, corre o risco de acontecer o que aconteceu com o início da nossa conversa aqui, o Ariel comentando sobre o ataque de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, né? Isso é verdade. Se nunca pagar o débito técnico, uma hora cobra. Ele cobra. A gente temos mais detalhes técnicos a respeito dessa ocorrência aí? Alguém conhece aí alguma coisa que rolou? Me falaram. Que conseguiram fazer o backup, recuperar o backup das coisas, né? Mas assim, detalhes mais técnicos do que isso eu não sei como foi feito. Aliás, essa coisa também, eu tive um parente que teve um problema recentemente com ransomware. Bloquearam todos os projetos dele lá. E cobraram uns pila violento, né? Porque... Aí o que eu achei engraçado, né? Aí eu falei eu fui conversando com ele, falei, olha, cara, os caras não têm informação tua. Aí ele falou assim, não, parece que eles têm, que eles sabem que eu sou isso, que eu sou engenheiro, né?
E aí eu falei, cara, não sei, eles devem estar dando um chute aí pra te forçar a pagar e cobrar caro por isso, né? Acesso à máquina ele já tem, né? É, tem isso, né? Pois é. Vai achar o arquivo lá, minhassenhas.txt. Ah, pois é. Mas é que tá, é aquilo que meio que tu comentou antes, né? Tipo, depende da forma como esse ransomware funciona. Às vezes pode ser só um arquivo que caiu lá, ou então ele já caiu, já abriu as portas pro inferno lá, é isso aí. Eu vou dizer assim, como é que eu me protejo em casa, tá? No computador pessoal. Sim. Hoje eu contrato um serviço da Microsoft, não fazendo propaganda de forma alguma. Que é o OneDrive, eu tenho, enfim, Os assinado arquivos o ficam OneDrive. tudo na nuvem, né? Ficam tudo na nuvem, 100% na nuvem. E uma coisa interessante, e uma coisa legal dele, eu não sei se o Google Drive tem isso, tá? Mas acredito que deva ter. Se ele identifica uma mudança muito grande nos meus arquivos, apaguei uma pasta com 100 fotos. Uhum. Me manda push no celular. Ah, é? Ah, interessante, hein? Pô. É, deve ter. Então, assim, só pra falar mostrar que não é propaganda, né? A Microsoft tem, o Google tem, A Apple tem. a Apple tem. Mas eu não sabia dessa funcionalidade aí, eu não sei se os outros de push notification. Eu acho que é só pra... Também tem que pagar os pila, né? Acho que é só pra versão assinada, né? Então, eu tenho uma versão assinada da Apple, que é bem baratinho. Tipo, 10 pila por mês, assim, vários gigas. E não sei se tem essa funcionalidade. Teria que dar uma investigada. Alguma vez já testou aí? Tentou? Não, nunca testei. Mas é interessante, né? Porque já é também uma forma de identificar alguma mudança que ele não tá habituado a fazer com os arquivos dele, né? Mas uma coisa que, por exemplo, no Google tem é versionamento de arquivo. É. Se mudou o arquivo, tu vai lá, recupera para a versão que estava anterior. É o backup. É o backup. Tipo, teu backup tem versão. Então tu pode voltar a versão de cada arquivo que tá no teu backup. Exato. Né? Então acho que é uma boa saída, né? Tem ransomware. Criptografei todos os arquivos, agora tu te lascou, vai ter que pagar aí R$5.000 para desbloquear. Tá bom, amigo, vai esperando aí. Formato PC. Formato PC. Recupera. Formato PC, recupera tudo e deu. Não, tchau pros caras aí, chato pra caramba. Né? Pô, aliás, tá rolando de golpe aí, meu. Tá difícil o negócio, cara. Tá complicado, né? Quantos SMS tu recebe por dia? Eu recebo um monte. Clica aqui, teu Pix tá aguardando pra tu receber uma grana. E tipo, tua fatura do não sei o que não foi paga, clica aqui pra regularizar. Eu recebo muito de milhas. Milhas. Até pra gente, como ver que a gente tá exposto, né? Porque assim, ó, eu sou um usuário de milhas, muitas. Tudo eu tento transformar em milhas. Uhum. Né? E chega, ficha. Já caiu milha. Caiu um banco de dados lá, o cara, esse cara que faz milhas. Aí manda. Exato. Manda tudo. É direcionado, né? Então não é um ataque burro, assim, a esmo, né? Tipo aqueles boletos que tu recebe. Boleto da NET. É sempre no mesmo dia. Aí tu vai ver, às vezes, o valor é igual ao valor da tua fatura. Tu fica, como assim, o valor é igual na minha fatura? Eles têm acesso, alguém teve acesso à tua fatura. Né? E aí eu acho que entra uma parte interessante da pergunta aí, que é sobre LGPD. Como é que as empresas estão se virando com isso? Né? Porque grande parte dessa questão de que os golpistas estão extremamente direcionados do golpe deles é porque eles têm informações sigilosas e que saiu de algum banco de dados de alguma empresa. Sim, com certeza, né? O grande problema disso é que as nossas informações estão aí há muito tempo, né? Sim, então, para pegar informação antes da LGPD, né? Exatamente. Mas agora, que bom que veio, né? Uma legislação que força daí as empresas a terem esse cuidado, né? Então, existe, claro, né? Basicamente, né? Qualquer informação que possa te identificar, né? E não significa também que tudo que é informação tua caia nesse balaio assim da legislação, né? E isso trouxe muitos problemas, né, para as empresas, né? Porque muitas delas não estavam prontas para que os seus sistemas possam tratar, né? Tem, por exemplo, direito de esquecimento. Cara, horrível. Sim. E garanto que muitas das empresas não estão prontas hoje para implementar o direito de esquecimento. Né? Como é que é o direito de esquecimento? Pode solicitar que a empresa esqueça de você.
que apaga os dados, tudo, né? tudo. Os dados de Isso eu identificação. acho muito bacana. Por exemplo, assim, ó, soluções modernas e formas de fazer isso, né? Tu atribui uma chave de criptografia para cada usuário, né? E a partir do momento que tu salva um dado desse usuário em uma base, alguma coisa, salva esse dado criptografado com aquela chave, né? Ninguém está falando, por exemplo, para te apagar o histórico de compras ou de visitas ou de visualização de produtos daquele usuário. Pode Isso apagar só a chave. Tu apaga a chave e tu apaga tu deixa Então, de conseguir acessar aquela informação. Né? Sim, Sim. digamos assim, aqueles dados, Tu eles acessa o existem registro, lá. mas não acessa quem é o que a pessoa comprou. Isso. E até isso é interessante porque Isso é assim, ó, interessante, hein? e isso a gente falava muito antes de criptografar o disco da máquina e coisa e tal. Cara, esquece. Criptografia de disco não é segura. Por quê? Hoje tudo nuvem, né? Uhum. Então tu tem que cifrar o dado. Por quê? Se tu cifra o dado, o teu próprio DBA, quando acessa uma tabela, Não vai ter acesso. não vai conseguir ver nada. Não né? vai ver. E, por exemplo, assim, ó, que nem eu estava falando do histórico, por exemplo, histórico de compras. O histórico de compras é uma informação legítima para o negócio. Então, tu quer manter aquilo. Tu pode manter um identificador atrelado a um histórico de compras e sem atrelar informações pessoais. Entende? Então, tu começa a Tu mantém fazer os uma registros modelagem. de compra, mas tu não sabe quem é a pessoa que fez aquilo lá. Então, Mas tu sabe, protegeu a pessoa. Mas aí que tá. Daí tu começa a gerar outros dados. Por exemplo, faixa etária não é um dado pessoal. Data de nascimento é. Então a gente tem uma faixa etária de um consumidor de 25 a 30 anos. Aham. Beleza, isso pode estar aberto. Sabe? Interessante. Entendeu? Eu tenho a cidade, o bairro. Beleza, o bairro tu não identifica ninguém. Então daí tu começa a ter, e claro, né, isso vai desde aquilo que eu te comentei, fazer o shift left para na concepção do produto isso ser tratado junto com segurança, né? Pra dizer o que está condizente com o LGPD, que não é. Exato, porque forma daí como o vai pessoal do vencer negócio vai falar, eu preciso da data de nascimento. Tá, mas o que tu vai fazer a data de nascimento? Não, eu quero pegar a idade dele e ver o perfil. Não, então tu não precisa da data de nascimento. A gente pode fazer ali de 25 a 30 anos, de 30 a 35, né? Fazer um período. Então, é nesses momentos, né, que o shift left acaba se pagando, né? O security by design acaba se pagando. E é isso. Isso é bem legal, cara, porque daí, né, tu pega isso desde o início, tu consegue fazer uma modelagem ali, um design do sistema, dos dados, enfim, que seja fácil fazer esse tipo de operação posteriormente, né? Caso alguém solicite alguma coisa dessa, tu não precisa sair fazendo script pra deletar as coisas do banco de dados. Eu ia comentar isso, né? Tipo, o direito de esquecimento deve ser exercido como, né? Ó, manda pra um DBA lá, o DBA vai ser na base. Query, delete, query, delete. Putz, apaguei a informação que não vai ficar. E outra vantagem, né? Apagou o delete sem where Sem where. Aí, lascou. numa sexta-feira. Esqueceu de todo mundo do sistema. E outra coisa bacana disso é que se tu tem o dado vazado, tu não tem um CPF. Sim. Tu tem criptografia. Beleza. Fornecer um dado analítico para alguém avaliar, sei lá, minha loja, qual o perfil de consumidor. Mas nunca quem é tem o consumidor. Tu tem um dado ali, mas tu não tem a informação original, né? Tu não sabe o que é aquilo. Tem um texto ali, textos que tu não sabe o que é. E até a gente fala assim de criptografia, né? Mas a gente tem outro mecanismo de segurança, né? Que daí é um pouco mais avançado, né? Que é a parte de tokenização, que daí sim tu transforma, por exemplo, aquele dado num token e aquele token não é reversível aquele dado. Claro que daí tu adiciona uma complexidade. Esse é o melhor cenário, tá? Esse é o melhor cenário para a questão de segurança. Tokenização, gostamos de tokenização aqui. Porque daí tu acaba... claro, tu tem que ter uma base central, não central, mas tu tem que ter uma base onde tu faça o depara do token pro dado real, né? Mas as aplicações em si só acessam o token, né? E daí tu vai ter poucos pontos, né, da tua cadeia ali, do teu fluxo, né, das aplicações, aonde efetivamente alguém vai precisar acessar o dado, né? E dar um exemplo simples, né?
Quando o cara liga pro call center alguma coisa, me confirma teus 4 últimos dígitos de um cartão de crédito. Me confirma teu e-mail ou alguma coisa assim, né? Por exemplo, o atendente do call center que está do outro lado, normalmente não tem a informação total ali, né? Tem só um pedacinho. Um pedacinho, né? Então são coisas daí que, cara, são coisas um pouco mais avançadas, né? Daí a gente começa a falar de tokenização, mascaramento de dados, que daí, claro, exige uma complexidade um pouco maior, mas, de novo, mais segurança ainda. Porque se tu vazar o token, tu não tá vazando nem o dado criptografado. Então daí, se a gente entra numa questão de vazamentos de dados para GDPR, LGPD e PII, que é a americana, né, que não pega, a legislação não pega. Por quê? Porque tu tá vazando um token, né? Foi vazado um token e não o dado real. Sim. Então... Bem legal mesmo isso aí. Tá, e hoje, digamos assim, tipo, uma empresa não tem nada. Quais são as principais coisas que as pessoas têm que se preocupar com o LGPD agora, assim, tipo, de emergencial? Se não tem nada... Não tem nada. Mapeamento. Ela tem que saber o que ela tem. Então, tu tem que saber quais dados tu tem, em quais bases tu tem, para a partir daí, tu conseguir traçar um plano, né, para atender todos os requisitos da norma. Então, tu tem que ter o teu modelo de dados muito claro, né? Tu tem que ter o fluxo dos dados, o que cada aplicação consome de dados, né? Porque se uma aplicação não consome um dado, não tem porque às vezes ela tem um acesso, né? E se a aplicação não tem acesso, tu já elimina metade dos teus problemas, né? Então, esse eu acho que é o principal, né? Que é a base do trabalho. É fazer uma análise dos dados, mapear tudo, ver o que está na norma, né? Ver o que está sujeito à norma, né? E a partir daí determinar como é que tu vai tratar cada dado ali. Porque o que acontece é que às vezes a tua aplicação também não está pronta, por exemplo, para te ir lá e cifrar o dado, né? Sim. Então tu vai ter que ter uma ação conjunta, né? A cifragem daquela base ou a tokenização de uma base com a modificação que tu vai ter que fazer dentro da tua aplicação, né? Mas antes disso, cara, mas tu diria então assim que o maior medo, o receio e a preocupação que você tem que ter sem ter é tipo, não, agora é muito sério o fato de qualquer dado vazar da minha base, né? Tu vai sofrer com algumas questões legais e vai pagar bem caro. E vai ser caro isso aí, né? Teve agora eu não me lembro a empresa, tem uma empresa de aviação que sofreu, né, da Europa, que sofreu uma ação pesada. Aplicação de lei, né? Uma empresa de aviação, agora eu não me recordo o nome, né, mas depois, enfim, só jogar no Google aí. E foi em torno de milhões de euros que sofreu de multa por vazamento de dados. É isso aí, tem que ser mesmo. É. Cara, a pior coisa que tem é ficarem te ligando. Parece que todo mundo tem teu número, tá ligado? Ficam te ligando, oferecendo serviço, oferecendo tudo. Agora só trocando os números de telefone e tudo, né, cara? Não adianta, porque daí tu vai receber a ligação do Luciano, do Ricardo, sim, da Cleonice. O número de alguém que já... E eu tenho duas pessoas chaves, né? Que é a Cleonice, que o Bradesco sempre liga atrás dela. Pô, Cleonice, vai pagar tadinho no Bradesco, cara. Ai, cara. Mas esses dias não, faz até um certo tempo, um banco me ligou, né? Dizendo, nós temos uma pendência aqui com um senhor e tal. E eu falei, qual que é a pendência? Daí ela falou, não, peraí, vamos confirmar alguns dados antes. Daí ela disse, pode me confirmar teu CPF? Daí eu falei, eu não gostaria de te dar meu CPF. Daí ela disse, mas eu preciso que tu confirme que você é você mesmo para eu poder falar sobre o assunto. Eu falei, mas eu não vou dar meu CPF igual, por telefone, eu não te conheço. E ela disse, mas então eu não vou conseguir fazer, te dizer, falar contigo sobre a pendência, eu não vou conseguir resolver. Eu falei, tudo bem, então deixa assim, porque foi tu que me ligou. Exato. Né? O que eu vou fazer? Eu não vou te dar meu CPF, não me sinto... Às vezes pode ser até uma ligação legítima, mas só que é complicado, né? Se a pessoa tá te ligando... E era uma ligação legítima.
E depois eu fui lá no banco e tinha mesmo. Era legítima, mas, cara, a abordagem também não tá boa, né? Ah, me dá o teu CPF inteiro. É. Faz aquele esquema. Quais são teus últimos números do Isso. CPF? Os Começa- 3 primeiros. É. Né? Os Ou do fala uma dois- palavra e pede para outro completar. Tem essas coisas. Já recebi ligações nesse sentido boas, que me falam uma palavra e eu tenho que completar outra. Tipo, não, meu tamanho é X. Eu falo sobrenome, entendeu? Mas ela já sabe parte da informação e ela me pergunta. Ou então ela te pergunta só uma parte de algum documento meu. Não precisa saber tudo. Porque se a pessoa tá lá, né? Se o atendente tá lá do outro lado e tá vendo o meu número, eu não preciso passar meu número inteiro para confirmar. Exatamente. E até uma coisa assim, essas informações não são confiáveis para te fazer um atendimento, né? Hoje, qualquer atendimento que tu liga para um banco é tudo autenticado, né? Então, tu liga, tu vai digitar a senha do teu cartão de crédito ali, ou senha do teu internet banking, dependendo do banco, né? Cada um vai pedir uma informação. E é muito engraçado, né? Porque tu tem ainda o MFA no celular, né? No banco, né? E daí para te, às vezes, fazer um tipo de atendimento, o atendente fala, não, vou te retornar para a URA, tu faz a autenticação e daí depois tu retorna comigo o atendimento. E isso ocorre, né? Então, é aquilo, né? Cada vez menos estamos dependendo de informações pessoais, né? E informações que, querendo ou não, hoje CPF deveria ser uma coisa que só tu sabe, é aberto para Deus o mundo, né? Sim. E nome, sobrenome, isso aí hoje não é uma informação privada, né? Não. É fácil de conseguir. E daí tem que existir esses outros mecanismos aí para dar um pouco mais de segurança, né? É isso aí. O LGPD já tá valendo, né? Já tá valendo. Já tá valendo, né? Teve um caso recentemente, eu vi uma notícia aí, eu não me aprofundei. Acho que vazaram algumas informações no Mercado Livre, não vazaram? Ou de uma loja que anunciaram no Mercado Livre. Sabe dessa história aí? Não, tô ligado. Também não. Eu sei que deu aí um rolo há um tempo atrás, hein? Acho que Vazaram algumas é informações. tanta coisa vazando que... Cara, vira Pois e mexe, é, dá né? rolo de Pois vazamento aí. E tá rolando já, meu. Tá. Mas será que aqui a Justiça Brasileira, tipo, tá, tudo bem, foi a primeira vez? Acho que não, cara. Ou tão mesmo pegando pra valer a galera? Eu acho que não tão... Eu acho que a multa tá Tá comendo vindo? solto, Tá né? vindo? Então é isso Pra aí. multar é fácil, né? É? A multa é fácil, se eu cobrar, né? Fica aí segurando uns 10 anos. Provavelmente não, tá bom. né, não deve sair porque deve ter uma investigação, uma cariação, né? Pra efetivamente validar Ver quais a dados foram conformidade, vazados, o que efetivamente... Enfim, se às vezes o dado que foi vazado efetivamente faz parte das normas ali, né? E para depois estar calculando ali o valor da multa. É. Cara, eu vi que tem uma norma aqui no Brasil que para te estar aderente ao LGPD e tu usa cloud, tu não pode armazenar os dados em regiões de outro país. Tu sabe por que o motivo disso? Não, isso, vou ser bem sincero, tá? A Alemanha tem isso também, tá? O Uruguai tem isso, tá? O que não faz muito sentido, tá? Eu só sei dessa regra, entendeu? Quando a gente vai Não, projetar algum sistema, sim. né? Vou ter que botar tudo aqui no Brasil, no né? Brasil. No Brasil, sim. Mas por que na minha percepção não faz muito sentido, né? Porque o fato do dado estar geograficamente em servidores no Brasil não vai ser mais seguro do que ele está na América do Norte, na Europa, Pois é, Mas pra não mim seria tá- o- na Ásia. Mas não seria E outra, o fato de questão de judicial, se alguém entrar com uma ação judicial para requerer uma informação sigilosa e o fato de estar em outro país, eles não ter jurisdição para poder exigir ela, entendeu? Também pode ter essa linha cara. de... Eu não sei, eu acho que ainda tá. Eu acho que a sociedade ainda não tá preparado para lidar com a distribuição das coisas, entendeu? E até- Pensa assim, se tu for usar o blockchain, aí vai enlouquecer todo mundo. E o dado tá replicado no mundo inteiro. Talvez para uma corporação que ainda esteja abaixo de uma legislação federal,
Ele não vai conseguir fazer isso nunca. Entendeu? Mas a Mas tendência nossa é ter coisas distribuídas e descentralizadas. Mas o governo ele tá 20 anos atrasado de tecnologia. Ele pensa como, sei lá, 20, 30 anos atrás. O nosso, tá? Mas ele comentou de outros lugares que já são bem mais avançados e tem o mesma regra, né? Tá, Entendeu? não, eu discordo da parte que esses outros países também são avançados, né? Mas Mas governo que é governo. gente, né? Não, tu pode ser da questão social, mas o governo tem a cabeça de governo sempre, vai ficar naquele mundinho dele. Então não vai ser daquilo. Tem que ter é a questão do controle, né? Exatamente. Acha que vai ter o controle das coisas. Pode ser o de ver pelo mundo. Se ele tá vidrado no controle absoluto, ele não vai abrir mão do controle dele. Uma coisa legal até para o pessoal pesquisar é a questão, por exemplo, o país hoje mais avançado em questão de dado digital e identidade digital é a Estônia. A Estônia, não, tô ligado. É a Estônia. Então, eles são... Dá para fazer passaporte digital aqui do Brasil. Faz. Então, eu acho que talvez... eu não conheço muita parte da legislação deles. Eu conheço o serviço, tu pode tirar visto, pode fazer, enfim, bastante. Abrir empresa remotamente é bem simplificado esse processo, né? E é um processo seguro, né? Então, talvez esteja aí um estudo para entender como eles fazem, né? Sim. Porque, cara... Eu acho que só precisa querer, né? Alguém tem que largar o osso em algum momento aí, alguma pessoa em algum lugar, para não magoar, não ferir um ego aí. Mas é complexo, né? Essa questão de... que nem tu comentou, colocou um bom ponto na questão da soberania, entre aspas, soberania nacional, né? Sobre os dados das pessoas daquele país, né? Por exemplo, se tu hospedar esses dados na Europa, como é que o governo vai garantir que quem está, enfim, países da Europa ou países interessados não estão consumindo dados? É algo muito obscuro, né? É muito e se. É complicado. Porque assim, por exemplo, pessoas de referência também no Brasil também vão usar os mesmos serviços que o restante da população brasileira vai usar. Então, se ele vai usar o mesmo serviço, né, ele vai querer que o dado esteja no país. Não quer uma espionagem internacional. Não, vamos subir o nível da... Ele não quer uma espionagem internacional dos dados, entendeu? Afinal, isso não é uma teoria de conspiração, né? A gente teve casos aí recente de espionagem de celular de presidente, deputado, enfim, né? Teve. Isso não é uma fora do mundo, né? E tem interesse. Existe esse interesse. Acho que tem também isso aí, a gente entra mais nesse bololô todo aí. Mas aí tu começa a pensar assim em fazer projetos que nem o Paulo sugeriu, começar a usar chaves ou token e criptografar os dados. Daí não faz sentido. Aí não faz sentido nenhum. Tu pode estar em qualquer lugar, os caras não vão a chave pode estar aqui no Brasil. A chave deixa... O dado pode estar nos cafundó. Deixa com o dono do dado. Entendeu? Isso Deixa de posse do dono, nem tua plataforma armazena a chave. Isso é bem interessante, né? Essa abordagem, né? Tu ter a chave por dado daquele usuário. Sim. Aí entram mais coisas de carteira digital, que o cara tem a chave lá. O que a gente tem no blockchain hoje. Quem é o dono da informação tem a chave. E ponto final. Ele perde a chave e ninguém mais acessa aquele dado, entendeu? Acabou, morreu, é isso. É como diz, não, quando sair o quântico vai descriptografar tudo no mundo. Deixa. Não vamos falar desse assunto agora. Mas, por favor, eu queria te agradecer demais. Acho que vamos encerrar o programa aí por hoje. A gente poderia fazer um programa só sobre LGPD. Acho que está precisando a gente falar um pouco sobre esse assunto. Mas te agradecer a presença aí. Agradecer também o Inácio tá aí com a gente, sempre. Agradecer a mim mesmo por estar aqui. Tá. Só deixar um recadinho, pessoal, falar alguma coisa, dizer sobre teus projetos aí. Acho que os projetos, né? A gente falou um pouco de ti, cara. Um pouco de mim? Quem é o Pofal? O Pofal é um cara que viaja pro Japão a toda oportunidade. Isso é verdade. Isso eu já conhecia já. Um cara que tem, acho que TI e segurança como um todo, como hobby, né? Aquele cara que, em vez de estar assistindo série 11 horas da noite, tá criptografando dados em casa. O cara que tem literalmente tem um servidor em casa com um lab, essas coisas para essas loucuras aí. Né? E um cara que gosta de tecnologia. Boa. Bacana. Show.
Inácio? É isso aí, então. Eu acho muito legal esse assunto. Como vocês viram aí no finalzinho, a gente tem ideias e opiniões diferentes sobre algumas coisas, né? Então tem muito ainda que evoluir, eu acho, nessa questão de segurança e nunca deixar de lado, né? Que é o que a maioria da galera faz, das empresas faz, só se preocupa com a segurança quando dá alguma... Quando dá um estourou, bem... Agora ferrou. Mas é isso aí, cara. Achei muito, muito massa o bate-papo. Agradecer a presença do Paulo. E espero poder conversar mais com ele sobre isso aí. Com certeza. Vai ser muito massa. Bom. Outros papos virão. Aceito o convite de antemão já. De outros programas, claro. Então, a gente sempre convida. Quem vem aqui, a gente sempre convida de novo. Porque é sempre bom a gente trocar mais ideias aí. E agora eu volto aqui pro meu público, querido. Tudo bem, pessoal? Queria agradecer demais vocês por estarem aqui e ter acompanhado o programa aí até o final. E queria deixar o convite também. Quem não está inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo. Fica à vontade de clicar. Gostou do canal? Se inscreve, vai acompanhar as nossas novas transmissões, novas entrevistas. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou também? Pode dar um desjoinha. Comenta aí o que achou de bom, o que achou de ruim. Tem um comentário a falar sobre segurança. Fica à vontade, a gente responde os comentários. Entre em contato e falar um pouquinho, que é sempre legal. Tá ok? Abraço, pessoal. Até a próxima. Acabamos de presenciar o Ariel dando a senha aqui pro nosso diretor. No computador, né, cara? Nossa, é fácil pra caralho. Cara, o Mac pede muitas vezes a senha. Eu não vou botar uma senha complexa.